pensando aqui, a galera tá perguntando muito aqui sobre Leixões lá de Portugal, onde jogou meu amigo Bruno Galo, querido Bruno Galo, um beijo pra ele. Se o Flamengo lucro líquido é 1 ponto alguma coisa de bi, o Flamengo poderia ter comprado o Vasco, o Flamengo poderia ter comprado o Botafogo. Com lucro líquido. Porque custou menos que isso, né, Bernardo? Não, esse teria um problema muito grande, como você falou, de conflito de interesse e governança. Claro, que é uma discussão que a gente precisa ter no futebol. A gente sabe de regras de fair play, grupos transnacionais comprando clubes, e eu acho que isso explica um pouco, posso explicar um pouco essa história do Leixões. O que a gente está vendo é assim, grupos transnacionais de capital do exterior, por exemplo, grandes investidores americanos que compram clubes na Inglaterra, e esses clubes vão comprando clubes em outros lugares do mundo. A gente está vendo o Grupo City, que tem o Manchester City, tem um time em Nova York, Bahia. Tem o Bahia agora, tem o time que a gente vai jogar lá acho que lá na Bolívia, né? Estão investindo lá também. E, então, assim, e aí, assim, o que eu falo sempre é o seguinte: o Flamengo é tão grande, assim, eu acho que pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno, sabe? Assim, então, se os caras lá de fora podem fazer isso e comprar clubes no Brasil, por que não é o Flamengo que vai começar a comprar clubes lá fora? Sendo o clube master de todo esse processo, não sendo o Manchester City, que é um clube inglês, que tem outros clubes menores espalhados pelo mundo. É o Flamengo, que é o maior clube do Brasil, comprando clubes em Portugal e outros países, por que não? Já tem valor? Tem, mas não posso dizer. Só então, pra gente aqui, só tem 3 mil pessoas aqui. E vai render só no Globo Esporte, no Band Esporte, só pra gente aqui. Não dá pra falar, a gente não pode falar nada antes de levar isso pro conhecimento do Conselho Deliberativo do Flamengo. Então, Fala, nação rubro-negra. Realmente, para quem não acreditava, agora está se tornando realidade. O Flamengo, provavelmente na data de hoje, irá comprar o Leixões por 10 milhões de euros. A gente terá um clube agora também na Europa. Sobre o Michael, o Landim, ele revelou que há negociações e, assim como o Gerson voltou, o Michael também pode voltar ao time rubro-negro. Sobre o time do Felipe Luiz, né, o nosso sub-20, mesmo com os desfalques do Chola, desfalque ali do Lohan, o Flamengo mostrou-se muito bem taticamente e vencemos o Bragantino por 2-0 fora de casa. Vou falar tudo sobre essa partida. Em relação ao estádio do Flamengo, vencemos mais uma vez na Justiça, e agora que a Caixa perdeu já 3 vezes na Justiça, ela já pode pedir a música do Fantástico. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, vídeo recheado de boas notícias. Então eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, e agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E que notícia maravilhosa que a Folha de São Paulo trouxe na data de ontem, que é a compra do Leixões pelo Flamengo. Flamengo comprará a SAF, né? Deve comprar a SAF nessa própria quinta-feira por em torno de 10 milhões de euros, 60 milhões de reais, daquele jeito, no Pix, à vista, pra gente ter um clube na Europa, uma janela no velho continente, um velho continente que tem uma das moedas mais fortes do mundo, que é o euro. E imagina, a gente formando atletas lá na Europa e vendendo na própria Europa por valores bem maiores do que a gente vende atletas aqui no Brasil lá pra fora. Às vezes a gente vende um atleta com potencial por um valor bem mais baixo, um moleque arrebenta na Europa e daqui a pouco é vendido por valores astronômicos. Então, essa é a estratégia do Flamengo. Comprar o Leixões, tá? Ter algum uniforme ali em preto e vermelho e botar eles na primeira divisão do Campeonato Português e daqui a um tempo o Leixões jogar a UEFA Champions League. Vocês imaginem, galera, que moral que a gente tá, né? Além da gente ter o Mengão, a gente ter uma SAF lá fora comprar, e a compra vai ser de 56,66% do Leixões, e o Flamengo podendo comandar o futebol do Leixões, né? Segundo a reportagem, o Flamengo só comandará o futebol. Os outros esportes vai continuar amando ali do Leixões. Mas o futebol, que é o principal, o Flamengo que irá comandar. E em vez do Flamengo ficar vendendo ou doando o jogador, ou vendendo a preço de mariola, como a gente faz com alguns jogadores da base que não tem espaço, a gente manda pro Leixões e a gente terá o nosso Flamengo B da Europa, galera. É inacreditável o patamar que o Flamengo chegou. Então, bem legal essa situação. O Landim falou disso no começo do vídeo, botei um trechinho nessa entrevista que ele deu pro Mundo GV, esse podcast, e é surreal o ponto que o Flamengo chegou em relação à parte financeira. Agora, além da gente torcer pro nosso Mengão, vamos torcer também pro Flamengo, pro Fla Leixões, um clube na Europa que agora o Flamengo irá comandar. É surreal a administração que o Flamengo está tendo desde a época do Bandeira de Melo e a que ponto nós chegamos, mas lembrando sempre que a gente roeu muito osso, a gente se sacrificou muito para hoje em dia a gente conseguir pagar estádio, terreno de estádio no Pix, pagar jogador no Pix, comprar clube no Pix. Isso é o resultado de uma ótima gestão desde a época do Bandeira de Melo, com excelentes resultados financeiros. Parabéns a todos os envolvidos. E o Flamengo agora, além de ser um clube aqui no Rio de Janeiro, será dono de um clube na Europa. E agora vocês imaginem como estão as cabeças dos anti-rubro-negros, né? Nessa torcida arco-íris que torce tanto contra a gente, vendo a gente comprar um clube na Europa. Com certeza estão se roendo todo com muita inveja.
E como é bom ver a molecada do Sub-20 jogar. Esse time do Filipe Luiz, nação rubro-negra, é um time muito bem organizado dentro de campo, e uma das características que esse time tinha era de tomar muitos gols, era de sofrer muito na parte defensiva. Só que o Filipe vem ajustando isso jogo a jogo, né? Na própria Libertadores da América, que o Flamengo foi campeão ano passado, a gente tomava 2 gols, depois tinha um poder de reação surreal. Só que agora o Filipe está conseguindo ajustar isso, então a gente não está sofrendo tanto na parte defensiva. Esse jogo que a gente venceu ontem contra o Bragantino, o goleiro do Flamengo não teve muitas participações como ele teve em outros jogos. Então isso mostra que, além do Flamengo ser fatal na parte ofensiva, o Filipe Luiz está conseguindo ajustar o time do Flamengo também na parte defensiva. O Flamengo ele estava na 4ª colocação com 31 pontos. Agora ele pegou o elevador e subiu para a 2ª colocação com 34 pontos, somente atrás do Palmeiras. O Flamengo tem mais 2 jogos para terminar essa fase de grupos e partir para a fase do mata-mata, né, que são as quartas de final. E quanto melhor tiver a colocação do Flamengo na tabela, o Flamengo tem mais chances de decidir em casa, tá? Em relação à chegada do Filipe Luiz, quando o Filipe Luiz chegou nesse time do Flamengo Sub-20, o Flamengo nem na zona de classificação estava, tá? O Flamengo, se eu não me engano, estava na 11ª ou 10ª colocação. Quando o Filipe Luiz chegou, o Flamengo pegou um elevador e ele, faminto por vitórias, está conseguindo uma colocação excelente nesse Brasileirão Sub-20. E também lembrando para os senhores que na partida de ontem contra o Bragantino, nem o Chola, nem o Lohan estavam dentro de campo. Então, isso aí prova, isso aí mostra que a parte tática está sendo respeitada e o Flamengo, independente de jogadores, está conseguindo ter êxitos nas suas disputas, né, nas suas partidas. Galera, o Flamengo jogou ontem contra o Bragantino fora de casa. Primeiro tempo sofremos um pouco, mas no intervalo do jogo, o Filipe Luiz mudou totalmente o panorama, né? Mais uma vez, o Flamengo vai mal pro vestiário e volta muito bem pro segundo tempo. Isso aí, lógico, tem dedo do técnico do Flamengo, Filipe Luiz. O Flamengo sofreu um pouquinho no primeiro tempo em relação ao jogo contra o Bragantino. Tivemos pouquíssimas chances, mas o Flamengo sofreu mais um pouco, né? Na volta do segundo tempo, o panorama já foi diferente. Flamengo atacando mais, querendo mais o resultado. E mais ou menos aos 20 e poucos minutos do segundo tempo, o Adriel recebeu um passe excelente, conseguiu chegar na frente do goleiro, chutou, a bola ainda pegou no zagueiro adversário, 1-0 o time do Flamengo. Logo depois, um pênalti a favor do Flamengo, e o Iago, né, que é o batedor oficial de pênalti, foi lá e mandou pro fundo do barbante, 2-0 o time do Flamengo, mesmo com os desfalques, o Flamengo conseguiu o êxito. Então, fico muito feliz, é muito bom, cara, a gente vê um time bem organizado dentro de campo, e o Filipe Luiz tá tirando onda, muita gente pede nos comentários ele imediatamente nos profissionais, mas galera, é passo a passo, não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Então, Filipe Luiz fez seu papel excelente no Sub-17, tá fazendo seu papel no Sub-20, lembrando que daqui a 9 dias teremos a final do Mundial contra o Olympiacos e será um momento épico. Então, o Filipe Luiz está tentando de todas as maneiras ajustar esse time, tá fazendo um belo trabalho. E no futuro, galera, no tempo correto, né, sem ultrapassar nenhuma etapa, o Filipe Luiz, com certeza, um dia será técnico do profissional. Mas é um passo de cada vez. E eu queria saber a opinião de vocês. Enxergam, assim como eu também, que o Filipe Luiz vai chegar um dia no profissional do Flamengo? Eu acho que isso é um futuro próximo, um futuro que chegará sem pular nenhuma etapa. E rapaziada, em relação ao Michael, uma excelente notícia vindo da boca do próprio presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. E olha que eu via muitas pessoas aqui nos comentários falando que eu era maluco em falar em Michael no Flamengo, porque o Michael custaria o olho da cara, que o salário dele é 3 milhões de reais, são 3 milhões de reais, melhor dizendo, né? E que seria uma maluquice o Flamengo contratar o Michael. Galera, pelo amor de Deus, né? Vocês acham realmente que caso o Michael venha pro Flamengo, o Flamengo não irá negociar um salário mais baixo do que ele recebe no Al Hilal? É surreal o que ele ganha no Al Hilal. Nenhum clube brasileiro pagará o que ele recebe no Al Hilal. Ele voltando pro Flamengo, o salário dele vai beirar em torno de 2 milhões de reais, 1,5 milhão de reais. Para mim, 1,5 milhão de reais é um valor justo e se o Flamengo negociar com o Michael vai acabar vindo para o time do Flamengo. E a notícia excelente é a seguinte, que está confirmado que o Flamengo sim enxerga no Michael uma excelente contratação e vamos abrir aspas para o que disse o Rodolfo Landim. A gente não pode falar de números ou nomes, né? Mas vamos dizer que existe um alinhamento de pensamento entre os torcedores e os gestores do clube em relação ao Michael. Assim, a gente vai ver. E é sempre uma possibilidade. A gente gosta muito dele. O Gerson saiu e o Gerson depois voltou. Então, galera, para um bom entendedor, meia palavra basta. Ele não pode falar escancaradamente em relação à negociação, porque outros clubes também querem o Michael.
Só que o Michel pode sim muito bem pedir um valor mais alto para um clube e, em relação ao Flamengo, negociar valores mais baixos. Já que o Flamengo é um clube que conseguiu colocar ele em ascensão aqui no Brasil, ele foi pro Al Hilal, conquistou bastante coisa no Al Hilal, fez a sua independência financeira e o Michael não parece ser o tipo de jogador que enxerga valores financeiros em primeiro lugar. Ele enxerga, sim, o bem-estar dele por tudo que ele já passou na vida. Então, existe, sim, a possibilidade dele vir pro Flamengo. Essa contusão do Cebolinha ajuda ainda mais essa situação e, pelas palavras do próprio presidente Rodolfo Landim, a negociação com o Michael. E caso ele tivesse pedido realmente 3 milhões de reais, 2 milhões e meio por mês, é lógico que o Flamengo já teria saído fora dessa negociação. Então, a chance existe e o próprio presidente Rodolfo Landim falou sobre ela. E a chegada dele será, na minha opinião, uma excelente contratação. Rapaziada, é hoje, partida decisiva, oitavas de final da Libertadores da América. Vamos enfrentar um time complicadíssimo, que é o time do Bolívar. O time do Bolívar joga muito bem no seu estádio, né? Ainda mais que é um estádio assim, perto das nuvens, ou acima das nuvens. Um estádio a quase 4.000 metros de altura. Mas dessa vez a gente vai jogar com eles o jogo de ida no Maracanã. A partida vai começar às 9h30 da noite e essa transmissão será feita pela ESPN. Em relação ao time do Flamengo, o Tite já definiu o time a entrar em campo. A gente lembra que, independente do resultado que tiver aqui no Rio de Janeiro, o jogo de lá, a gente, se tiver o mesmo resultado, vai para os pênaltis. Não tem mais aquela história de gol fora de casa valer mais do que gol dentro de casa. Então o Flamengo deve ir a campo com o Rossi no gol, o lateral direito, o Wesley, o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas. Na zaga, o Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira. Na parte de volante, o Pulgar. Um pouco mais à frente, o De La Cruz. Aí vem Arrascaeta, Luiz Araújo, Gerson e o nosso Pedrão centroavante. Se o Bolívar realmente cumprir com o que está falando, né? O técnico já falou isso, alguns jogadores já falaram que eles não vão mudar o estilo de jogo e eles têm a tendência de sempre tentar jogar de igual para igual. É um time muito modificado, esse time do Bolívar. Eles se reforçaram com 5 jogadores e perderam 2 jogadores. Então é um time modificado, temos que entrar com total humildade, temos que entrar do jeito que a gente entrou contra o Palmeiras na primeira partida dessa fase da Copa do Brasil. Entramos querendo gol a qualquer custo, jogamos pra cima deles, não tivemos medo ali de dividida, jogamos com bastante raça o tempo inteiro e com inteligência. Então, se a gente entrar assim dentro de campo, a gente poderá repetir aquele feito que a gente conseguiu contra o Palmeiras, também em cima do Bolívar. É fundamental a gente conseguir fazer um resultado positivo no jogo de hoje. Pra mim, 2-0 o time do Flamengo, com gol do Pedro e outro gol do De La Cruz. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. Se realmente o Bolívar cumprir com o que falou, de partir pra cima, vai ser um grande jogo e a zaga deles vai abrir aquelas brechas pra gente conseguir infiltrar os nossos atacantes e concluir pro gol com exatidão, concluir pro gol com perfeição, porque às vezes a gente tá na frente do goleiro, a gente tem uma situação boa para poder concluir pro gol e a finalização não é tão bem feita. Então é fundamental na partida de hoje, porque não enxergo muitas brechas pro Flamengo conseguir chances claras de gol, então as que a gente tiver, a gente tem que concluir corretamente, ok? E em relação à bola parada, por favor, muita atenção, porque o Bolívar vai mandar a bola à torta e à direita para a área do Flamengo, tentar evitar aquelas faltas perto da grande área e partir para cima deles. Grande jogo hoje. E se Deus quiser, no final do apito do juiz, a gente sairá de dentro de campo com uma vantagem para essas oitavas de final da Libertadores da América. Não esqueçam de botar o palpite de vocês aqui embaixo do vídeo. E agora apenas uma curtinha aqui, uma excelente notícia sobre o terreno do gasômetro. Vocês lembram daquele juiz que suspendeu o leilão um dia antes, mais ou menos 24 horas antes do leilão acontecer? Então, esse juiz, agora, ele vendo as documentações com calma, com clareza, entendendo realmente do assunto, ele deu voto favorável à Prefeitura do Rio de Janeiro. E a Prefeitura é aliada do Flamengo em relação ao terreno do gasômetro. Excelente notícia, galera. Depois da gente pagar à vista o terreno do gasômetro, e é sempre bom a gente lembrar disso, 140 milhões de reais feito no Pix. Agora a gente mais uma vez vence na justiça. Então, a Caixa Econômica já pode pedir a música no Fantástico, porque já perderam 3 vezes na esfera judicial. E o Flamengo vê cada vez mais concreta a chance de construir o estádio no terreno do gasômetro. Já compramos o terreno, a Justiça mais uma vez deu ganho de causa para o Flamengo e para a Prefeitura, e daqui a um tempo a gente poderá ver o início da obra no terreno do gasômetro. Mas era apenas uma curtinha aqui para deixar vocês felizes. Os senhores com certeza estão pulando de alegria, assim como eu, porque o nosso sonho maior é ter um estádio. E esse
esse sonho está cada vez mais próximo de ser concluído. E com essa vitória na justiça, a gente praticamente não tem mais obstáculo para começar a construir o nosso tão sonhado estádio num local privilegiado no Rio de Janeiro. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!